Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua. Estamos começando mais uma semana e que semana que estamos começando, hein? Muita coisa acontecendo. Falaremos sobre ela no resumão astrológico da semana de hoje, 10 horas da manhã, lá no Instagram. Então, se você pode participar ao vivo, gosta de participar ao vivo, já corre lá no Instagram, 10 horas da manhã, ativa o sininho para você receber notificação e a gente vai conversar sobre a semana como um todo. Bom, o dia de hoje ele está muito movimentado astrologicamente falando. Confesso que até canso só de olhar o tanto de aspectos que estão acontecendo no céu e a gente vai conversar sobre eles aqui. Bom, o que acontece hoje é a lua cheia em Aquário. E para quem não viu, eu já fiz uma live falando sobre a lua cheia em Aquário. Foi, se eu não me engano, aí na sexta-feira, que eu fiz essa live da lua cheia em Aquário. Então, se você não viu, dá uma olhada nessa live, reflita. É uma lua cheia muito importante, principalmente se você tem planetas, né, que vão ser tocados por ela. E muita gente vai ter, porque são muitos signos envolvidos. Estamos falando aí dos signos fixos e mutáveis. Bom, e hoje, o que temos então? 2h52 da manhã, a Vênus em Virgem fez uma quadratura com o Júpiter em Gêmeos. Então isso pode trazer uma certa tensão nos relacionamentos, principalmente ligados a crenças, né, que temos ali sobre relacionamento, sobre questões financeiras. Aliás, relacionamentos vão ser chamados aí essa semana porque a Vênus, além da quadratura com Júpiter, né, que já traz aí uma certa tensão, ela faz oposição a Saturno. E também mais para frente na semana, quadratura com Marte. Então a Vênus ela está ali, né, num conflito com os planetas e isso pode se refletir nos relacionamentos. O que eu recomendaria para todo mundo? Respira, tenha calma, né? Não deixe que o excesso de energia, o excesso de vibração aí que pode estar, né, no astral, até porque a Lua cheia em Aquário, a segunda em Aquário, né, representando aí o elemento ar. Então, eletricidade, né? Porque o signo de Aquário regido por Urano, que participa dessa lua cheia, traz muito essa coisa elétrica. Então o que eu diria? Tenha atenção, tenha ali um cuidado essa semana, né? Então conflitos podem surgir e se a gente avançar, se a gente explodir por conta de um conflito, a gente pode se arrepender depois. Então, respira, eu respirei aqui, respira uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes, né? Faz com que seu sistema se acalme. Aliás, faça isso proativamente. Não espere, né, ficar nervosa ou ficar nervoso para respirar. Já faça sessões de respiração profunda naturalmente ao longo do seu dia, que você vai regulando o seu sistema. Né? Porque podem sim surgir conflitos, podem surgir situações que são surpresas, né? Situações repentinas por conta da lua cheia do Urano, que podem tirar a gente dos eixos. E aí, novamente, com toda essa energia, no céu a gente pode responder de uma forma que depois possa vir um arrependimento. Então, respira, use as pedrinhas calmantes, os óleos calmantes, eu falei sobre eles na lua cheia, na live da lua cheia, e também veja que, apesar de tudo, é uma grande oportunidade de libertação, de mudança, né, que pode acontecer aí por conta de todos esses contatos que os planetas estão fazendo. Bom, então Vênus em quadratura com Júpiter acontece bem na madrugada. Veja também o que seus sonhos podem ter trazido em termos de mensagem, especificamente venusianos, né? Crenças que você tem com relação a relacionamento, a dinheiro, podem vir à tona aí. 3h07 da manhã, a Lua fez um trígono com Marte. Né? Não é o melhor momento para a gente ter um trígono com Marte, mas ele aconteceu, ele traz uma certa energia. Eu espero que eu tenha dormido bem. Eu estou gravando no domingo, né? Estou gravando aqui para vocês, ó, domingão, 4 horas e 13 minutos, né? 16 horas e 13 minutos. Eu estou gravando aqui para vocês, para logo cedo, na segunda-feira, já enviar esse áudio. Então eu não sei como é que foi minha noite de sono. Acredito, espero muito que ela tenha sido muito boa, até porque de sábado para domingo eu dormi muito pouco, né? Então tive lá um bom déficit de sono. Aí no dia seguinte é natural até o corpo querer compensar, né, de uma forma ou de outra, e eu uso meus recursos aí, cristais e óleos que ajudam a dormir. Então, espero que tenha sido uma boa noite, mas o trígono com Marte pode dar aquela despertada, né? E é bem 3 horas da manhã, aquele horário clássico que muita gente acaba acordando. Então veja aí como é que foi o seu sua madrugada. Comenta aqui, se você quiser. Dormir muito bem, não dormir, a gente pode fazer até uma espécie de termômetro, né?
Vamos ver como que esses aspectos vão afetando aí a galera, né? Quem dormiu bem, quem não dormiu, como que foi aí a madrugada. Lembrando que, é claro, né? Tem pessoas ouvindo em outros países e o fuso horário é diferente, então os aspectos acabam acontecendo em horário diferente. Você precisa realmente, né, fazer a adaptação. Bom, nem começa o dia ainda, nem começou o dia, muita gente ainda estará dormindo, com certeza, eu estarei acordado, mas muita gente estará dormindo. 5h29 da manhã, a Vênus faz então oposição a Saturno. Então essa grande quadratura de Vênus, Júpiter e Saturno, ela se formou na madrugada. Ela reverbera o dia inteiro de hoje, né? Então essa segunda-feira pode ser um tanto tensa nesse sentido, terça-feira também, aí quarta começa a se desfazer, mas como esse aspecto ficou marcado no mapa da lua cheia, ele vai vindo de fundo, né? Ele vai meio que acompanhando a gente até a próxima lua nova, né? Então, essa tensão aí envolvendo Júpiter, Saturno e Vênus, né? Qual o crescimento que a gente precisa ter? É interessante que a Vênus está no signo de Virgem, né? Que é um signo de aprimoramento. Então, convida também ao nosso aprimoramento nessas áreas, relacionamento, atração, ganhar dinheiro, magnetismo, tudo isso pode ser trabalhado nesse momento. E a gente enfrentando Saturno, né, se opondo a Saturno, a gente pode encontrar, né, obstáculos, aquilo que nos limita, aquilo que nos impede. E veja, né, a Vênus ela está na sua queda, que a gente fala, astrologicamente falando, no signo de Virgem, mas ao fazer oposição a Saturno, que está em Peixes, ela enxerga a sua exaltação, né? Então não é tão ruim esse aspecto de oposição a Saturno para nossa querida Vênus, né? Bom, 9 horas da manhã, temos aí a Lua fazendo um sexto com Quirón. Então trazendo aí uma energia de cura, uma energia de a gente poder realmente acessar o nosso curador e o que quer que apareça nessa lua cheia, quais são os eventos que apareçam nessa semana, a gente tem sim a nossa capacidade de curar, a nossa capacidade de ultrapassar os desafios. 13 horas e 31 minutos é quando a Lua faz oposição a Mercúrio. E o que acontece? Esse Mercúrio ele participa, né, da Lua cheia. Lembra que o Sol fez conjunção com Mercúrio ontem, 11 horas da noite. Hoje a Lua faz oposição a Mercúrio, podendo trazer aí algumas questões de comunicação. Então veja que a gente está com um astral tenso. Eu sempre recomendo que assim, conversas são boas, são interessantes, desde que você perceba que elas estão se encaminhando para um caminho legal de resolução. Se você perceber que uma conversa, um diálogo que você está tendo, está se encaminhando para uma espiral negativa, né, uma coisa que não está evoluindo, está praticamente piorando a situação, vale muito a pena novamente respirar, né, e de repente parar, pausar, falar vamos conversar depois, vamos esfriar a cabeça e aí depois vem uma conversa, porque aí a gente tem aí essa oposição a Mercúrio que pode trazer alguns conflitos aí na comunicação. E 13 horas e 45 minutos, o Sol faz quadratura com Urano. Então o Sol em quadratura com Urano pode representar aí surpresas, pode representar aí muita agitação. E veja, a Lua em seguida, né, 15 e 19, a Lua faz quadratura com Urano também. Né, então Urano pega os dois luminares hoje e quando for 15 e 25, 3h30 da tarde praticamente, a Lua faz oposição ao Sol. Então ontem à noite, domingo à noite, a gente já, se o céu estiver limpo, né, a gente pôde ver aí uma lua lindíssima, já praticamente cheia, mas ainda não estava, né? A lua cheia mesmo, vai acontecer hoje, 3h25 da tarde, e a gente vai ver nessa noite de hoje, se você olhar para o céu e estiver livre, né, estiver aberto, a gente vai ver uma belíssima lua cheia no céu, né? Que, até porque à noite ela já nem estará mais em aquário, vai estar em peixes, eu vou falar sobre isso. Então, sobe Lua em quadratura com Urano, Lua cheia, né, a Lua cheia acontecendo. Então, os ânimos vêm à tona, as questões do inconsciente vêm à tona. Pode ter uma agitação, até uma dificuldade de dormir. A gente tem, né, as questões que a Lua cheia sempre traz. E essa Lua cheia com participação de Urano e todos os outros aspectos, ela está muito, muito intensa. Né? Então, o convite aí sempre é respirar, se conectar ali, faz o seu grounding, né, coloca o pé no chão ali, e veja como que você observa os acontecimentos e age com relação a eles de uma forma proativa, né? Não simplesmente reagindo e depois, né, de uma forma inconsciente, se arrependendo. Então, Urano ele pode trazer sim surpresas ao longo dessa semana, talvez já até no dia de hoje. Então, vamos ficar atento. Na questão de trânsito e tudo que a gente faz envolvendo transportes, também muita atenção.
né? Procura não querer acelerar muito, né? Tenha muito atenção ao dirigir, porque as pessoas podem estar também mais dispersas, então é bem importante a gente tomar, né, esses cuidados. Eu sempre falo, a ideia da leitura astrológica não é a gente ficar com medo ou ficar preocupado que alguma coisa vai acontecer, mas sim de olhar para o que está acontecendo e falar, então nesse momento eu preciso desenvolver mais ainda o meu senso de presença, a minha consciência, para eu poder ver o que está acontecendo e não cair, né, na questão inconsciente de alguns aspectos. Bom, 18h46, Júpiter fecha então a quadratura com Saturno. Então a Vênus está ali junto, né? Então a Vênus fez aí contato com os dois e Júpiter faz a quadratura com Saturno. Novamente aqui a gente tem aquela energia bem tensa, né, de atrito de uma parte que é Júpiter representando o crescimento, representando a vontade de crescer, de avançar, de acelerar, e o Saturno representando bloqueios, limites, né? Então, uma quadratura pode representar aquela energia, né, que a gente quer crescer, mas alguma coisa está segurando, ou temos que vencer alguns obstáculos. E veja, isso é interessante, né, porque se tem alguma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, né? É como se você tivesse uma ideia, né? Pô, eu tenho uma ideia de fazer um determinado negócio. Então você está ali numa hora de empolgação, está ali, né, achando que tudo vai dar certo. Maravilhoso. Ter fé, acreditar é importantíssimo. Mas de repente vem alguém com uma experiência maior, né, com mais experiência, e essa pessoa fala: "Ah, mas você já pensou nisso? Você já viu esse desafio? Você já viu esse bloqueio?" Aquilo pode desanimar num primeiro momento, né? Então imagina que você está naquela empolgação, de repente vem alguém, a gente fala, né, jogou areia nos seus olhos, aí fez aí uma coisa meio que, né, deu aquela desanimada. Mas veja bem, né, se a gente está pensando que a pessoa tem uma experiência, ela pode estar na verdade te preparando para você poder vencer os obstáculos e estruturar melhor o seu crescimento. Então o Saturno ele fala muito de trazer uma estrutura, trazer um pé no chão, trazer realmente uma capacidade de suporte, né, àquilo que vai crescer. Porque se crescer, crescer, crescer e não tiver uma boa fundação, é só imaginar um prédio que cresce ali, fica muito alto, né, faz um prédio muito alto e não tem a fundação necessária, ele está num risco muito grande de tombar, né, de cair. Então essa quadratura ela pode representar desafios, então essa lua cheia como um todo convida a gente a olhar nossos bloqueios e como que a gente pode, né, ultrapassá-los, como que a gente pode ter mudança, buscar conhecimento para ultrapassá-los. Por fim, o último contato de hoje, né? A Lua, 19h51, ela entra no signo de Peixes. E lá fica, né? Na verdade, olha só, pessoal, a Lua entra em Peixes e amanhã só temos um aspecto astrológico. Amanhã o meu astral do dia vai ser 3 minutos, né? Vai ser muito rápido, porque a gente só vai ter amanhã um único aspecto astrológico que acontece já quase meia-noite, né? Porque a Lua faz conjunção com Saturno quase meia-noite de amanhã. Então a Lua entra em Peixes hoje, 19h51, e segue em Peixes o dia inteirinho amanhã, a noite inteira de hoje para amanhã e o dia inteirinho amanhã, sem falar com ninguém. Só lá à noite vai falar com Saturno. E o que Peixes nos convida? A entrar em contato com a espiritualidade, com o nosso inconsciente, com o nosso campo sutil. Então vamos curtir aí essa energia de Peixes, vamos aproveitar para essas análises mais sutis e relacionados aí às questões inconscientes. Ufa, falei bastante. Ah, daqui a pouco temos aí nossa live do resumo astrológico da semana. Lá a gente conversa mais um pouquinho. Apesar de segunda-feira ser o dia mais intenso de aspectos, essa semana ainda reserva algumas outras coisas para a gente conversar. Então, corre lá para o Instagram para a gente conversar. E eu quero deixar caixinha de pergunta aberta ali também para a gente poder interagir. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, pessoal. Namastê, Harion. Uma ótima segunda-feira.